Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai explorar juntos aqui um material bem interessante sobre Contagem, lá em Minas Gerais. Isso aí. Temos uns trechos de um estudo, parece um documento bem completo, né? Que vai guiar a gente pela geografia, pela história e principalmente pelas divisões da cidade. Exato. A ideia é tirar daqui o mais importante, sabe? Aquelas informações-chave, os detalhes talvez mais curiosos que esses papéis trazem. Como um jeito de conhecer Contagem mais a fundo, né? Seja por interesse mesmo ou para entender melhor essa cidade que é tão relevante em Minas. Isso. Tem mapa, tem dado, tem história de bairro, bastante coisa. Então vamos lá, vamos começar a abrir isso. Para começar, onde que Contagem se encaixa, assim, no mundo? Bom, o material começa bem do começo mesmo, né? Mostra o mapa mundi, localiza a gente na América do Sul. E lembra que o Brasil está aqui, junto com a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, enfim, nossos vizinhos. O documento até lista alguns, com capitais, moedas, mas de forma rápida. Mas o foco logo vai para o Brasil, né? Um país gigante, como a gente sabe. Sim, o quinto maior do mundo em área, mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, quase todo no hemisfério sul. E os dados que o documento traz, que são de 2007, é bom lembrar. Ah, importante essa datação. Uma fotografia daquele momento. Isso, falavam em mais de 186 milhões de habitantes, distribuídos em milhares de municípios. E aí Contagem, nesse cenário todo, ocupa seus 194, quase 195 quilômetros quadrados. E essa comparação de escala é fundamental logo de cara, eu acho. Pensar nesses quase 195 quilômetros quadrados dentro desse Brasil continental já dá uma dimensão da diversidade e da complexidade que é organizar um território como o nosso, né? Contagem é uma pecinha nesse mosaico enorme. Exatamente. Aí, dando um zoom, a gente chega em Minas Gerais. O material coloca o estado ali na região sudeste, claro, fazendo divisa com São Paulo, Rio, Bahia, Espírito Santo, Goiás. Vizinhos importantes. Sim. E Minas também não é pequena, né? Quase 589 mil quilômetros quadrados. Bem considerável. E a geografia de Minas, que o material detalha bem, é muito marcante. Tem o Planalto Cristalino, a Serra do Espinhaço, que todo mundo conhece. Famosíssima. A Depressão do São Francisco, outras áreas de Planalto. E os rios, né? Minas é um berço de rios importantíssimos. Nossa, muitos. O São Francisco, claro, o Doce, o Grande, Paranaíba, Jequitinhonha, o Rio das Velhas. A lista é grande no documento. E o clima também varia, né? Tropical, tropical de altitude, Contagem está bem ali no meio disso tudo. E se a gente conecta isso, sabe, a localização de Minas, essas características de relevo, rios, as divisas, isso sempre foi muito estratégico para o Brasil. Historicamente, né? Totalmente. Esses rios, essas serras, não são só paisagem. Eles moldaram a história, a economia, como as pessoas ocuparam o estado e o país. Entender isso ajuda a colocar a Contagem não só no mapa físico, mas num contexto histórico, econômico maior. Essa posição central dela em Minas não é neutra, sabe? Faz sentido. E Contagem, claro, não está isolada. O material destaca muito a participação dela na Granbel, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ah, sim, a Granbel. E dentro dessa associação, que na época do documento juntava 34 municípios, uma fatia grande da população mineira, Contagem tinha esse título, Cidade Industrial. Um rótulo importante. E a Granbel, segundo a fonte, funciona como um fórum, um espaço para prefeitos conversarem, trocarem ideias, buscarem soluções juntos para problemas que são comuns na metrópole, né? Transporte e saneamento. Essa questão metropolitana é chave. Define muita coisa, relações de dependência, sabe? Fluxo de gente indo e vindo todo dia, mercadoria circulando. Conexão total. Isso. E o título de Cidade Industrial já aponta para um papel econômico bem claro nesse arranjo todo, que impacta emprego, infraestrutura e a localização que o documento também fala, né? Com acesso fácil para as BRs 381, 262, 040. As grandes rodovias que cortam ali. Exato. Isso só reforça essa conexão e a importância logística de Contagem dentro da grande BH. Não tem como separar. Perfeito. Vamos então para os dados mais específicos de Contagem que o material traz. Fica na região central de Minas, ali no Campo das Vertentes.
A área, a gente já falou, 194,586 quilômetros quadrados. Isso. População projetada em 2007, perto de 608 mil habitantes. O ponto mais alto que eles citam é o Morro Vermelho, com mais de 1.000 metros, e os rios e córregos dali vão desaguar na Bacia do São Francisco. Informações geográficas básicas, mas importantes. E os vizinhos diretos que a gente vê nos mapas: BH, Betim, Esmeraldas, Ibirité, Ribeirão das Neves. Um entorno bem significativo também. E o estudo aponta Contagem como um centro polarizador metropolitano. Quer dizer, uma cidade que tem um sistema viário interno que funciona bem e que facilita essa conexão com as outras cidades. Ah, interessante essa classificação. Mostra que ela não é só um apêndice de BH, mas tem seu próprio dinamismo. Exato. E agora a gente chega numa parte que o material detalha bastante e que eu achei bem reveladora. A divisão interna da cidade. Segundo a lei citada lá de 2009, Contagem se organiza em 8 regionais administrativas. Ah, as regionais. É aí que a gente começa a entender as diferentes contagens dentro de Contagem, né? Isso, porque essa divisão não é só um traço no mapa. Não mesmo. Ela reflete a história, como cada pedaço foi ocupado, a economia de cada lugar. Explorar essas regionais e entender essa complexidade, essa colcha de retalhos que você falou. Vamos começar pela regional e industrial. A origem dela é curiosa, para dizer o mínimo. Foi planejada nos anos 40 pelo governo do estado. E tem um traçado hexagonal. Hexagonal. É. E tem um relato no material atribuído a um antigo secretário, o Lucas Lopes, que conta uma história engraçada. Diz ele que o Israel Pinheiro, que era o secretário responsável na época, sem saber como desenhar uma cidade industrial, Sei. teria aberto uma enciclopédia, achado um mapa de Canberra, na Austrália, com um desenho parecido, mandado copiar e pronto. Plantou ali no terreno. Será? É uma história ótima, né? Verdade ou não? Pois é, mas o documento classifica essa iniciativa de 1941 de desapropriar 270 hectares para isso como pioneira no Brasil. Uma política de distrito industrial planejado. Isso é relevante, uma das primeiras experiências do tipo no país. Só que tem um ponto crucial que o texto destaca. Diferente de outras experiências, parece que não houve um planejamento para a moradia dos trabalhadores que iam vir para lá. Ah, o foco foi só na fábrica, então. Parece que sim. Tirando umas iniciativas pontuais de empresas como a Itaú, a Magnesita, a Fiação São Geraldo, que fizeram vilas operárias, o grosso dos trabalhadores não teve onde morar de forma planejada. E qual foi a consequência disso, segundo o texto? Ocupação desordenada. O pessoal que vinha buscar emprego acabava ocupando áreas como dava, às vezes em locais de risco. Essa história da cidade industrial é muito emblemática, né? Mostra essa força do planejamento estatal focado na produção, mas também o que acontece quando ele não olha o social, a moradia. Exato. E essa anedota de Canberra, sendo verdade ou não, contrasta com a realidade complexa da ocupação que aconteceu de fato. E a questão do patrimônio industrial que o material levanta. Sim, é outro ponto interessante. O texto fala de uma aparente falta de conexão, sabe? Entre esse passado das fábricas e a percepção dos moradores de hoje sobre isso ser um patrimônio. Como se a história industrial não fosse valorizada como deveria. Parece que sim. Diferente de lugares onde fábrica antiga vira centro cultural, lá o uso industrial ainda é muito forte. Mas mesmo assim a fonte lista uns bens tombados ou protegidos. A Capela São José Operário, a Praça dos Trabalhadores, o Cemitério da Glória, as chaminés da Fiação São Geraldo. Essa desconexão é algo para se pensar, né? Sobre identidade, memória coletiva, como uma cidade que nasceu tão ligada à indústria lida com esse passado. O próprio documento sugerir um inventário da memória da industrialização já indica que existe essa percepção de lacuna. É um contraste interessante com outras regionais que a gente vai ver. Vamos para a próxima, então? Regional 2, Eldorado. Aqui o planejamento foi diferente. Teve um plano lá de 1954, com foco mais residencial. Ah, então não era para a indústria a princípio. A ideia era mais urbanizar a área, criar conjuntos habitacionais. O texto diz que foi inspirado em projetos de cidades-jardim, que eram moda em São Paulo na época. Cidade-jardim. Interessante.
O objetivo era justamente abrigar os trabalhadores das indústrias que estavam ali perto, na cidade industrial. O conjunto JK, bem famoso, fica lá. Entendi. Uma função complementar à regional industrial. Isso. E nos anos 70, o Eldorado também recebeu o 5, o Centro Industrial de Contagem. Mas esse foi planejado para indústrias não poluentes, para aliviar a saturação da cidade industrial original. Uma segunda geração industrial, digamos. É. E hoje, como é o Eldorado? O material descreve como bem diverso. Tem muito comércio, serviço, escola, faculdade, além das residências, claro. Vira um centro importante, então. Sim, o texto aponta como um polo vital da cidade. Menciona o Big Shopping, a estação de metrô Eldorado, o hospital municipal, chama até de nova centralidade que conecta a sede histórica e a cidade industrial. Faz sentido. Geograficamente ela fica meio no caminho. E tem vida de fim de semana também, né? A feira de artesanato, a famosa Feira do Paraguai. Que legal. O contraste no planejamento inicial é bem claro, né? Se a industrial nasceu para máquina, o Eldorado foi pensado, pelo menos na origem, para o morador, para o urbano. Exato. E essa evolução para um polo de comércio e serviços mostra como a cidade é dinâmica. Ela não ficou presa ao plano inicial. Se adaptou, ganhou novas funções. Virou um ponto nevrálgico em Contagem hoje. Agora vamos olhar para as regionais Ressaca e Nacional. O material sugere que a origem delas está muito ligada à expansão de BH. O crescimento da capital empurrando a ocupação para Contagem. Isso. A regional Ressaca, por exemplo, começou a se formar nos anos 50, com o loteamento de uma fazenda antiga, a Fazenda do Confisco. Loteamento. Impulsionado pela pressão imobiliária de BH e também pela instalação da Ceasa ali perto, o grande centro de abastecimento. A Ceasa atrai muito movimento, né? Com certeza. Já a regional nacional também se desenvolveu a partir dos anos 50, meio que como um transbordamento da Pampulha, em BH. Primeira fonte diz que surgiram sítios de recreio com a divisão de outra fazenda, da Gangorra. Interessante. Primeiro como lazer, depois vira moradia. Só que as duas regionais, segundo o estudo, enfrentam desafios. Que tipo de desafio? Conta aí. Na Ressaca, o texto menciona a falta de espaço público de lazer, cita um antigo balneário Ressaca que estaria em ruínas e fala que a estrutura urbana veio de loteamentos sem muita diretriz geral. Crescimento meio solto. E na Nacional, os problemas apontados são de infraestrutura, principalmente transporte coletivo para o centro de Contagem. Isso acaba fazendo com que a população de lá fique mais ligada a BH. E entendi, a ligação física e de serviços acaba sendo mais forte com a capital. E tem a questão ambiental na Nacional também. O texto diz que o meio ambiente foi bem degradado por loteamentos que não respeitaram córrego, mata, o foco era só dividir e vender o terreno. A gente vê aí um padrão bem clássico de crescimento metropolitano, né? O tal do espraiamento urbano. Exato. A pressão da cidade grande, BH no caso, empurra a ocupação para os vizinhos. Muitas vezes isso acontece rápido demais, de forma desordenada ou com um planejamento que só pensa no lote, não na infraestrutura completa, nos serviços, no verde. E aí os problemas aparecem depois. Exatamente. Esses desafios na Ressaca e na Nacional são consequências disso, muito comum em periferia de metrópole no Brasil todo. O documento fala algo sobre a população dessas áreas. Fala sim. Diz que a Nacional, por exemplo, recebeu muita gente de poder aquisitivo médio-baixo e que também teve um aumento de favelização a partir dos anos 80. Entendi. Isso mostra a complexidade social dessas áreas de expansão, né? Mistura ocupação planejada, informal, gente com necessidades diferentes. Vamos dar uma olhada rápida nas outras 4 regionais. Cada uma tem sua particularidade também. Começando pela Regional Sede. O coração histórico da cidade, imagino. Isso, o núcleo original, lá do Arraial de São Gonçalo da Contagem das Abóboras. As fontes citadas no documento falam de 1716, 1725. Bem antigo. Essa área ficou mais ou menos estável por muito tempo, até os anos 50. Aí o crescimento da cidade começou a chegar lá. O texto descreve uma adaptação meio lenta, como se o centro histórico com as ruas mais estreitas resistisse um pouco à modernização. É um desafio comum, né? Como que o centro antigo, com sua lógica, se encaixa na expansão moderna ao redor. A questão do patrimônio ali deve ser delicada. Com certeza.
Depois, a Regional Petrolândia. O nome já dá a dica. Refinaria. Exato. A origem está ligada à instalação da Regiap, a refinaria Gabriel Passos, que na verdade fica em Betim, mas impactou Contagem nos anos 60. Ah, mesmo estando no vizinho, influenciou. Sim. E uma curiosidade que o material aponta são os nomes das ruas. Rua do Petróleo, Rua da Gasolina, Rua Oleoduto. Ah, temático mesmo. E a Praça Petrobras é descrita como um ponto central de identidade forte para a comunidade. O documento até conta de uma mobilização dos moradores para impedir que construíssem um posto de saúde na praça. Olha só, a praça como símbolo de pertencimento. Mostra como o espaço público ganha importância, mesmo em áreas que talvez, como o texto diz, tenham um perfil mais de dormitório, com poucos equipamentos culturais. É a identidade se construindo ali. Aí temos a Regional Vargem das Flores. O nome também entrega. A represa de Vargem das Flores, construída em 72. Fundamental para abastecimento de água, né? Sim, para abastecimento da região metropolitana, controle de enchente e também usada para lazer. Só que a área tem desafios. O material fala de pressão de ocupação desordenada nas margens, poluição. O clássico conflito entre o recurso hídrico e a ocupação urbana. Exato. E é nessa regional que fica o bairro Nova Contagem, que foi planejado para realocar a população e também para receber a penitenciária Nelson Hungria. Uma concentração de questões sociais e ambientais ali, então. E a regional tem também o bairro do Retiro, um dos mais antigos, com um patrimônio tombado. Bem complexa essa regional. Muitas camadas mesmo. A represa traz uma dinâmica própria com essa tensão entre uso e preservação. Por último, a regional Riacho. A origem é de uma fazenda antiga, Riacho das Pedras. Como outras áreas, recebeu muitos trabalhadores da cidade industrial. Hoje, o documento descreve o Riacho como um centro comercial e de serviços importante. Cita o comércio da Rua Mantiqueira, o Mercado Central de Contagem e hipermercados. Outra centralidade que surgiu, então. Sim, e tem um distrito industrial mais novo também. E um destaque interessante no texto é o patrimônio imaterial. A comunidade cigana Calon, que fica no bairro Inconfidentes, e está lá desde os anos 60. Que interessante! Isso mostra que a cidade continua se transformando, criando novos polos como o do Riacho, que talvez até compitam ou complementem o Eldorado, e o reconhecimento da comunidade cigana como patrimônio. Importante, né? Muito! Mostra uma visão de patrimônio que vai além do prédio, do monumento. Inclui a cultura, o modo de vida das pessoas que formam a cidade. Cada regional, pelo visto, adiciona mesmo uma peça única nesse quebra-cabeça. Puxa, que viagem a gente fez, hein? Saímos do global, passamos pelo Brasil, por Minas, mergulhamos na região metropolitana de BH e, no fim, exploramos as várias contagens dentro de Contagem, através das regionais. Foi mesmo. Vimos planejamento, crescimento mais espontâneo, o peso da indústria, os desafios sociais, ambientais, a diversidade cultural. Tudo isso a partir do que o material trouxe. Sem dúvida. O que fica claro é que Contagem não é uma coisa só, né? É um mosaico de territórios, cada um com sua história, sua dinâmica, sua identidade. Totalmente. E isso me faz pensar, olhando para tudo isso que a gente viu, com essa diversidade toda, o planejamento da industrial e do Eldorado, a expansão mais orgânica da Ressaca e nacional, a questão do patrimônio na sede, a identidade forte na Petrolândia ou no Riacho. Qual será o maior desafio ou talvez a maior oportunidade para a Contagem construir uma identidade mais unificada, sabe? Um sentimento de pertencer à mesma cidade daqui para frente. Como essas partes tão diferentes conversam para formar um todo que faça sentido para todo mundo. Excelente ponto para a gente terminar. Como essa cidade, feita de tantos pedaços, com histórias e desafios tão distintos, se vê como um todo e como ela se projeta para o futuro. Exato. Uma análise como essa, olhando para o material a fundo, ajuda a gente a ir além do mapa, né? E começar a pensar nessas questões mais profundas de identidade, de futuro. Bom, esperamos que essa exploração de Contagem tenha sido interessante e tenha deixado aí algumas perguntas no ar.